No vídeo de hoje iremos falar sobre a aposentadoria por idade dos homens. A aposentadoria por idade dos homens pode se dar pela espécie rural, urbana, híbrida e também a aposentadoria da pessoa com deficiência. A aposentadoria dos homens e das mulheres são diferentes. Normalmente a diferença está na idade ou no tempo de contribuição, ou até mesmo nos dois requisitos. A aposentadoria por idade é uma espécie de aposentadoria destinada aos contribuintes do INSS que atingiram certa faixa etária. Vamos iniciar falando sobre a aposentadoria por idade urbana, diferenciando ela antes e depois da reforma da Previdência de 2019. Antes da reforma da Previdência de 2019, ou seja, em 13 de novembro de 2019, a aposentadoria por idade exigia do homem 65 anos de idade e 180 meses de carência, equivalente a 15 anos de tempo de contribuição. Para quem já estava filiado ao INSS antes da reforma da Previdência de 2019, mas não cumpriu os requisitos até então, pode se encaixar nas regras de transição. Na regra de transição da aposentadoria por idade urbana do homem, o tempo de contribuição e idade mínima ainda são os mesmos. Precisa ter 65 anos de idade e 180 meses de carência, que é equivalente a 15 anos de tempo de contribuição. No entanto, a reforma da Previdência de 2019 trouxe uma regra definitiva, que é destinada às pessoas que passaram a contribuir com o INSS após a reforma. Nessa regra definitiva, também chamada de regra permanente, os homens se aposentam aos 65 anos de idade, mas com 20 anos de tempo de contribuição. Veja que na regra definitiva aumentou o tempo de contribuição mínimo, passou de 15 para 20 anos de tempo de contribuição necessário. O cálculo do benefício para quem tem direito à aposentadoria por idade antes da reforma da Previdência é de 70% da média, mais 1% ao ano completo, limitado a 100%. A média era sobre os 80% maiores salários de contribuição a partir de julho de 1994. Havia o descarte dos 20% menores salários de contribuição. O cálculo do benefício na regra de transição e regra definitiva mudou com a reforma da Previdência de 2019. Passou a ser 60% da média de todos os salários de contribuição, mais 2% do que ultrapassar 20 anos de tempo de contribuição. Não há mais descarte dos 20% menores salários. Agora vamos falar os requisitos da aposentadoria por idade híbrida dos homens. A aposentadoria por idade híbrida é muito parecida com a aposentadoria por idade, no que tange a idade mínima, tempo de contribuição mínimo e cálculo do benefício. As regras antes e depois da reforma da Previdência também são as mesmas. O que difere as duas é que na aposentadoria por idade híbrida, o homem pode utilizar o tempo de trabalho urbano mais o tempo de trabalho rural para atingir o tempo de contribuição mínimo para se aposentar. Nessa modalidade de aposentadoria, não importa se o homem exerce atividade rural ou atividade urbana no momento em que for se aposentar, desde que preencha os demais requisitos previdenciários. Nessa modalidade de aposentadoria, as regras também são diferentes para quem cumpriu os requisitos antes e depois da reforma da Previdência de 2019. Antes da reforma de 2019, o homem precisava ter 65 anos de idade e 180 meses de carência, que é equivalente a 15 anos de tempo de contribuição. O cálculo do benefício da aposentadoria por idade antes da reforma era assim. Primeiro calculava-se a média, correspondente a 80% dos maiores salários de contribuição a partir de julho de 1994. Havia o descarte dos 20% menores salários de contribuição. Dessa média, o segurado recebia 70% mais 1% ao ano completo, limitado a 100%. Já na regra de transição, para quem estava filiado ao INSS, mas não cumpriu os requisitos até 12 de novembro de 2019, o homem precisa ter 65 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição, 180 meses de carência. Por fim, na regra definitiva, que é destinada para quem passou a contribuir com o INSS após a reforma da Previdência de 2019, o homem precisa ter 65 anos de idade mais 20 anos de tempo de contribuição. Quanto ao cálculo do benefício,
é o mesmo na regra de transição e regra definitiva. O segurado recebe 60% mais 2% ao ano que ultrapassar os 20 anos de tempo de contribuição, e a média é referente a todos os salários de contribuição a partir de julho de 1994. Não há mais descarte dos 20% menores salários de contribuição. Agora vamos falar da aposentadoria por idade rural dos homens. Essa espécie de aposentadoria não foi alterada pela reforma e é destinada aos trabalhadores rurais com redução de 5 anos na idade mínima. Na aposentadoria por idade rural, o homem se aposenta aos 60 anos de idade com 15 anos de trabalho rural. Em regra, o valor do benefício do segurado especial rural é no salário mínimo, atualmente R$ 1.320. Por fim, vamos falar da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Assim como na aposentadoria por idade rural, a aposentadoria do homem com deficiência também não foi alterada pela reforma da Previdência de 2019. A lei especifica que pessoa com deficiência é aquela com impedimento a longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. O homem precisa ter 60 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição como pessoa com deficiência, independentemente do grau de deficiência. O valor da aposentadoria por idade do homem com deficiência é de 70% da média, mais 1% ao ano completo. A aposentadoria por idade, seja qual modalidade for, não é concedida automaticamente. É necessário fazer um requerimento administrativo. Ainda que prejudicial o cálculo do benefício da aposentadoria por idade para algumas pessoas, o valor do benefício nunca será inferior ao salário mínimo nacional. Outra informação importante é que se você recebe pensão por morte, saiba que é possível acumular pensão e aposentadoria, ou seja, receber os dois ao mesmo tempo. Se você acredita ter direito a alguma aposentadoria ou você já fez o pedido, mas foi negado pelo INSS, procure um advogado ou advogada previdencialista para te auxiliar. Você gostou das informações desse vídeo? Se sim, comente aqui embaixo e compartilhe com seus amigos.